Obrigada, né, por estar aqui, por aceitar nosso convite, por esse bate-papo. Para quem não conhece a Simone, ela é orientadora familiar, trabalha com orientação familiar, né, é fonoaudióloga também, enfim, tem mais de 30 anos aí de experiência nessas áreas, então ela é uma super expert para conversar sobre essas questões de família, né? Então, eu acho que é a segunda vez, né, que você conversa com a gente aqui no Sim, Family sim. Talks. Já participei uma vez, acho que no começo do ano, no final do ano passado, alguma coisa assim. Aí Ah, eu legal. participei com a Amanda. Isso. E aí, então aí eu estava comentando aqui com o pessoal que o nosso objetivo aqui com essa live é falar sobre essa era da tecnologia, né? E a educação de filhos, enfim, todos os desafios aí que permeiam esse tema que hoje em dia é tão falado, né? Uhum. E então, assim, vou começar com algumas perguntas. Você quer comentar alguma coisa? Não, só dizer que realmente esse é um grande desafio, né? Que eu que estou aqui no trabalho diário com as famílias, encontro os pais muito perdidos com isso, e a gente tem muito pouca informação assim boa, estruturada, de qualidade, né? Então as pessoas acabam agindo um pouco sem ter uma orientação tão clara. Então, o que eu achei super importante, super adequado, né, a proposta do tema, e acho que pode ajudar muito as famílias mesmo. Legal, então. Estou aqui com a minha colinha, porque tenho várias perguntas para te fazer. Então, assim, acho que o primeiro ponto é a gente pensar em como, em como as tecnologias, né, o mundo digital, tem impactado as relações dentro da família. O que você pode dizer sobre isso, né, no seu trabalho que você tem acompanhado as famílias, enfim, quais as experiências você pode comentar e trazer mais, né, luz a esse tema do impacto da tecnologia nas relações familiares? Então, né, o que a gente observa hoje é que a tecnologia, se a gente for pensar em termos de tecnologia, de tela, etc e tal, eu gosto sempre de começar pontuando isso, né? É um bem, tá? É um instrumento, né? Um instrumento que agrega muito valor à nossa vida, né? Que traz possibilidades super interessantes. Então, de repente, né? Eu tenho famílias que os pais moram aqui no Brasil, os filhos, o netinho moram em Luxemburgo, a outra família na Alemanha. Então, assim, você mantém um contato mais próximo, né? Porque tem esse contato visual, essa coisa de você conseguir se conectar com as pessoas e tal, que é muito interessante, né? Isso é o lado positivo de toda essa inovação que vem acontecendo ao longo dos últimos anos, né? Agora, como todo instrumento, tudo depende do uso que a gente faz, né? Então, o mesmo instrumento que ele nos presta um serviço enorme, ele pode provocar a morte, né? A gente sabe disso, não é verdade? A faca na cozinha, nossa senhora, que cozinheira que não precisa de uma faca boa, né? Mas, né, se ela for mal usada, pode matar alguém. Então, o que eu vejo hoje nas famílias é que, de fato, o problema está no uso, né? Então, quando a gente começa a usar esse instrumento sem ter objetivos claros, sem ter a percepção dos desdobramentos desse uso, né? Então, de repente, a gente está pegando aquilo que poderia ser um excelente instrumento e nós estamos fazendo um mau uso, né? E aí o impacto é super negativo. Então, o que a gente vê muito hoje? Pais que não estão presentes na relação, porque eles estão ali, mas eles estão ligados no celular, né? Eles não conseguem preservar minimamente, sei lá, momentos de refeição, momentos de interação ali, né? Ao vivo e a cores, que nem eu costumo dizer. E estão em casa, né? Então não é dizer que, puxa,
Tá ausente porque tá trabalhando. Não, é a pior ausência. Porque a ausência estando próximo, né? Estando ali, quer dizer, ó, eu tô aqui, fisicamente no mesmo ambiente, fisicamente próximo, mas eu estou decidindo por me relacionar com alguém que está à distância e não estou me relacionando com você, né? Ou tô decidindo me relacionar com determinado conteúdo, com determinada curiosidade, com determinada notícia e não estou me relacionando com você, né? Então, isso gera um impacto, né, de abandono, isso gera um impacto de, às vezes, as crianças começam a querer fazer 1000 coisas para chamar a atenção do adulto que está ali, né? Por outro lado, às vezes a gente oferece a tela para os filhos para conseguir aquilo que a gente quer, né? Então, olha, isso é muito comum, tá? Eu assim, já acompanhei vários casos onde isso acontecia. Olha, a criança pequena, ela só se troca se a gente colocar um videozinho no celular, o celular na mão dela, e daí a gente troca rapidinho e consegue levar para a escola, né? Ou então, só come o suficiente se tiver distraído assistindo um videozinho, papapá, papapá, e aí a mamãe tá pondo a comida na boca da criança e a criança não sabe o que está comendo, não sente o sabor, não percebe a saciedade, né? Então, o que que a gente vai percebendo? Que além de impactar nas relações interpessoais, familiares, porque além de tudo, a tecnologia está se configurando cada vez mais como um instrumento individual, né? Se antes nós tínhamos a televisão, que ficava no centro da sala, e que a família se reunia em volta para assistir um filme, agora a gente tem a possibilidade de cada um assistir o que quer no seu celular ou no seu tablet, né? Distancia mais as pessoas. Distancia. Então, as pessoas estão dentro da mesma casa, ao mesmo tempo, só que cada um está focado no seu interesse, ou no seu quarto, ou na sala, ou, né? Então, isso traz um distanciamento e traz essas questões, sabe, que eu acho que são importantes também, de não sei se eu posso chamar de transtornos, mas alguns déficits, pelo menos, do ponto de vista do desenvolvimento infantil, né? Porque Sim. às vezes a criança gera uma dependência da tela, a criança fica condicionada a se alimentar, ou a se trocar, ou a qualquer atividade que deveria ser natural para ela, que é um momento de aprendizagem, ela só faz se ela estiver alheia à realidade, né? Ela fica na realidade virtual e não fica na realidade factual que está acontecendo ali, né? Então, acho que esses são os impactos, né, que eu vejo hoje. E cada vez mais a gente percebe crianças agitadas, né? Crianças hiperativas, desatentas, né? Com dificuldade de leitura, com dificuldade de interpretação de texto. Isso não só criança, adulto também. Adulto também. Então, acho que tem uma série de desdobramentos, né? Que a gente precisa olhar com bastante cautela. Nossa, com certeza. E eu acho que você começou bem, assim, a resposta, porque, de fato, a tecnologia é um benefício muito grande, né? Então, hoje em dia, a gente já não se vê mais sem o mundo digital. E ele nos ajuda, né? A tecnologia nos ajuda. Muito. E é um desafio, então, a gente trabalhar isso primeiro em nós como adultos, né? Pra gente entender que isso tá aqui para nos ajudar e não para a gente servir, né, a isso, a tecnologia. E também entender as consequências disso, né? Porque como você mencionou aí algumas, né? E dentre tantas outras aí que existem, não são boas. Então,
Acho que só essa primeira pergunta, assim, tem vários assuntos que a gente poderia entrar para, né, desdobrar e conversar mais, porque são as consequências depois para essas crianças. Eu acho que assim, os pais naquele momento entendem, pensam, né? Aquilo ali facilita, é mais rápido e tal, só que eles Sim, não estão pensando lá na na frente que a criança vai exatamente. ter esses problemas, né? De aprendizado, enfim, de concentração. E hoje é um desafio mesmo ser um professor em sala de aula com 20 crianças que estão o tempo todo sendo estimuladas, né? Sim. Não é algo fácil, mas ao mesmo tempo, né? Enfim, tem essa parte do benefício. E hoje em dia, as habilidades tecnológicas, elas, inclusive, estão sendo avaliadas em avaliações internacionais, né? A gente tem aí algumas avaliações que avaliam essas habilidades tecnológicas, e então a gente tem que entender esses dois lados. E aí, a minha próxima pergunta entra mais ou menos nisso, né? Você tem observado os pais, esses pais que entendem um pouco melhor, que são aí, que veem mais as consequências a longo prazo desse processo, né? Como você percebe que eles estão entendendo a tecnologia para esse lado benéfico da educação? No seguinte sentido, você vê que eles estão mais estimulando os filhos na tecnologia, né, até para empreender uma carreira, enfim, ou eles estão preferindo desenvolver habilidades e disciplinas mais tradicionais. Como que tá isso, né? Na sua experiência, né? O que você tem observado? Os pais estão preferindo ir mais por esse caminho da tecnologia ou ir mais pelo caminho, né, da educação tradicional? Olha, Maria Eduarda, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que hoje as pessoas estão vivendo uma crise, tá? Elas estão, de fato, sem saber muito bem como conciliar as coisas, tá? Porque, na verdade, o segredo aí está em conciliarmos habilidades e não em direcionarmos a criança para uma ou outra habilidade, né? Então, o que vai precisar um profissional no futuro, né? O que precisa? E a gente já consegue visualizar isso hoje, né? Precisa das habilidades tecnológicas, quer dizer, você vai precisar usar estes instrumentos? Claro, claro, né? Óbvio que sim. Porque, bom, é só a gente olhar para a história, né? Os instrumentos que foram surgindo ao longo do tempo, nós fomos precisando dominar, né? Então, conhecer, Incorporando, né, a nossa saber cultura. usar, incorporar no nosso cotidiano, exatamente. Uhum. Que é o que eu, por exemplo, que tenho mais idade, não sou da geração digital e tal, eu tive que incorporar, né? Então, eu mesma fui ter um celular, fui ter o primeiro celular, sei lá, há uns 30, 28, 29 anos atrás, né? E de lá para cá isso já mudou muito, muitíssimo. Vocês que são mais novos nem imaginam toda a mudança que já aconteceu, né? Então, assim, nós precisamos incorporar. Estas crianças vão precisar usar, né? Agora, quando a gente pensa em bom uso dos instrumentos, nós temos que pensar numa base ética, numa base moral. Entendeu? Sim. Então, porque o que faz com que eu use uma faca ou use, sei lá, um tubo de ensaio, use qualquer tipo de nova tecnologia, de novo conhecimento que surja, uma vacina, né? O que vai fazer que eu consiga usar este instrumento para o bem ou usar este instrumento para o mal, usar esse instrumento para construir alguma coisa que beneficie a humanidade, ou usar esse instrumento com interesse próprio e que de repente não é o melhor para o bem comum, é a virtude moral, né? Então, assim, se a gente não tem essa formação
intelectual, essa formação integral, essa formação em virtudes, né? Então, a gente não consegue fazer um bom uso do instrumento a longo prazo. Eu sou contra, sabe, Maria Eduarda, a demonizar as coisas, tá? Então, tipo, não, abaixa a tela, zero tela, joga tudo no lixo. Não, não existe essa possibilidade mais. Nós não estaríamos aqui divulgando esse conteúdo se não fosse o meio digital, se não fosse a tecnologia, né? Então, quer dizer, nós precisamos disso. Quem é de nós que não se beneficia com esse instrumento? Todos, né? Sim. Agora, para usá-lo bem, eu preciso formar bem a pessoa que usa. E não vai ser eu evitando que esta pessoa use que eu vou ensinar a usar. Então, na verdade, eu preciso ir ensinando, olha, é a virtude da temperança, é a virtude da fortaleza, é a virtude da prudência, da justiça. Então, tudo isso que vai dar base para essa pessoa poder fazer bom uso das habilidades quaisquer, inclusive essas da tecnologia, né, do mundo digital. Legal. Então, acho que hoje os pais ficam muito nessa dúvida, nessa encruzilhada, né? Então, alguns caem nesse medo, né? E se apavoram diante da tecnologia. Mas ele pode acessar isso, ele pode acessar aquilo, porque pode fazer tal coisa, porque o jogo tal. É verdade, é verdade. Esses riscos são enormes mesmo. Mas eles estão aqui. Eles são a nossa realidade. Então, mais do que a gente evitar, nós temos que ser os primeiros a procurar conhecer todos os riscos, conhecer tudo que pode acontecer, né? Para nós podermos prevenir os nossos filhos a respeito desses riscos. Perfeito. Que a gente possa cuidar disso, entende? Então, acho que isso vem muito parar nas nossas mãos, né? Na mão de quem está aqui orientando a família, de quem está estudando educação, de quem está... Vem muito parar assim, mas o que você acha, né? E aí, mas eu deixo usar, não deixo usar? Ou aqueles que dão o celular na mão de um menino de 10 anos e falam assim, não, mas é assim mesmo, hoje em dia é assim, e eles precisam usar... Sim, então, mas eles não têm maturidade ainda para fazer bom uso desse instrumento. Você não dá uma faca na mão de um bebê de 1 ano. Exato. Você primeiro precisa ensinar, ele precisa ter habilidade, ele precisa ter motricidade bem desenvolvida, ele precisa ter, né? Para depois ele pegar. Então, eu acho que essa é a grande coisa, sabe? A gente precisa ajudar as famílias a encontrarem esse equilíbrio. Que eu acho que é o ponto crucial da discussão. Sim. Eu ia perguntar, né, quais virtudes, mas no meio da sua fala você mencionou as virtudes, então eu vou te fazer uma outra pergunta ainda sobre as virtudes, né? O que você pode dizer de modo concreto, né, assim, exemplos que os pais podem fazer para ensinar essas virtudes, considerando esse contexto do mundo digital, né? Até porque hoje em dia existe muita moda e aí muitas não são nada benéficas, né, para as crianças, fazem muito mal. E aí, assim, no ensino, né, dessa questão das virtudes, que tipo de coisa, né, que tipo de ação os pais podem fazer para auxiliar os filhos, para conduzir bem, né? Para entender que é uma coisa boa e que é a pessoa que usa que tem que ter esse controle sobre o objeto, né? Sobre o que está ali na frente dele. Então, quais exemplos você pode dar de ações que os pais podem fazer? Então, olha, vamos pensar assim: a cada etapa da vida, nós pais temos que ter uma ação diferente, né? Legal. Então, preparar o filho para a vida, né? Ensinar o filho a viver
como eu gosto de dizer, né? A gente ensina os filhos a viverem. Essa é a missão dos pais, né? Então, ensinar a criança a viver é um processo gradual e é um processo lento. Então, exige dedicação, né? Se a gente pensa aqui em crianças pequenas, né? Se a gente pega crianças até os 2 anos, 3 anos, eu de fato aconselho os pais a tenderem a zero, tá? É até uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, né? Exatamente. Por quê? Porque a criança ela não vai ter benefício com aquilo, É. tá? Ela não tem benefício, ela não tem. A criança, ela precisa nessa etapa da vida da experiência, da percepção. Ela precisa ter os 5 sentidos ali em contato com o real e não com o virtual, né? Primeiro, ela precisa formar as imagens baseadas na realidade que ela tem contato. Então, a criança precisa pôr a mão nas coisas, ela precisa pisar na terra, ela precisa pisar na areia, ela precisa se molhar, ela precisa se relacionar com pessoas, né? Ela precisa notar que o barulhinho que ela faz, que o sorriso que ela dá, gera uma reação no outro, né? Ela precisa ver esse movimento de espelho. Então, isso tudo até ela não possibilita, tá? Quando eu falo tender a zero, é por quê? Porque a única coisa que eu acho que pode ser uma possibilidade de uso é para se comunicar com algum familiar que esteja distante, né? Então, mora longe da vovó, sei lá, o pai tá viajando, não sei. Então, uma situação de distância, ok. Por quê? Porque vai haver uma interação. Tá? Então, a outra pessoa, embora esteja do outro lado, ela vai reagir, ela vai se comunicar com as crianças. Então, o comecinho da vida é isso. Nós, pais, termos fortaleza. Aí é uma virtude do pai, né? Do pai. Então, eu falo que no começo da vida, a virtude é da gente, nós emprestamos. Tá? Então, o que a gente. A minha fortaleza é que vai sustentar que esta criança não use tela, que essa criança não esteja exposta a isso. E essa minha fortaleza também vai sustentar as demais ações que se seguem depois. Porque se eu decidir, junto com a minha esposa, avaliando as circunstâncias, avaliando tudo, que aquela criança vai ver, sei lá, 10 minutos, 15 minutos, ou vai uma música, um desenhinho, é aquilo. Criança pede mais. Sempre. 100% das vezes. Tá certo? Quem precisa oferecer esta moderação, então quem precisa... limite, né? Quem precisa ensinar para a criança temperança, né? São os adultos colocando limite, né? Quando eu coloco limite, eu estou dizendo para ela, olha, você não precisa de mais, você consegue, você suporta, né? Você sobrevive assistindo um desenho só, né? Então, essa consciência bem formada dos pais, que é lógico, é óbvio, não é o mais fácil, tá? Não é optar pelo mais fácil. O mais fácil é colocar a criança na frente da tela e dar comida. Ponto final. Tá certo? Sim. Mas não é o melhor. Se você não vai estar formando o ser humano, né? Que senão você não está ensinando esta pessoa a viver. Você não está ajudando essa pessoa a adquirir as habilidades, as virtudes que ela precisa para ser verdadeiramente feliz. Tá certo? Então, quem é a pessoa feliz? Né? Quem é essa pessoa feliz? Olha, a pessoa feliz é aquela que não é escrava dela mesma.
Sim. É aquela que consegue decidir pelo bem e consegue se deleitar com este bem que é mais árduo. Tá? Então, eu não preciso de ter grandes coisas para ser feliz. Eu preciso olhar para a minha realidade, para a minha circunstância e conseguir ser feliz nela, tirar dela esta felicidade. Tá certo? Então, o que a gente precisa fazer? O que os filhos precisam para isso, então? A virtude. Eles precisam ser fortes, eles precisam ser temperados, né? Eles precisam ter prudência. Saber Então, esperar, né? saber esperar. Eles precisam. Isso tudo vem muito, né? A generosidade, a paciência. A paciência também é uma das frentes da fortaleza, Sim. né? Mas hoje, Maria Eduardo, o que a gente vê? Vamos falar o português claro, que já que nós estamos falando com famílias, e as famílias sabem, essa dor está na família, a família sente essa dor. O que a gente tem hoje? Muitos pais que não suportam as próprias frustrações. Entende? Caramba. Então, por exemplo, eu preciso parar de ficar grudado na tela para eu ser coerente com o meu filho. Não dá para eu dizer para o meu filho que ele não vai ver e que ele não pode, que não sei o quê, e eu estar lá grudado na tela. É aquela coisa do exemplo, né? Claro, é óbvio que o adulto vai precisar usar mais tempo o celular, porque a gente depende dele para trabalhar, a gente depende dele para muitas coisas. Mas eu não posso ser aquela pessoa que está dependente do celular. Né? Eu preciso usar com liberdade, porque eu tenho que ser coerente. Sem coerência, nós não temos autoridade. Né? A criança nunca acredita. Criança não é boba, gente. Criança não é boba. Né? Então, ela vê que você fala uma coisa, mas que você faz outra. Você você não se estabelece como autoridade diante dela. Entendeu? Então, a coerência é fundamental. O exemplo é muito importante. Então, o que eu falo para os pais? Eu falo, olha, combinem, né? Já deixa combinado. Isso. Que horas? Tal hora, né? Fora disso, a criança pediu, a criança implorou, a criança... Não, gente, não é bom para você. Se eu tenho certeza que aquilo não é bom, se eu sei que aquilo, naquela dose, ao invés de ser remédio, vai ser um veneno, eu vou deixar o meu filho tomar mais? Só porque ele quer? E isso depois dá a linha para outras coisas, né? Sim. Daí a criança vai se sentir à vontade para passar sempre do limite, né? Olha, quando a criança percebe que a insistência dela, que o choro dela, que a tristeza dela comove o pai e faz com que o pai autorize aquilo que ele tinha proibido, pronto. O pai está frito. Ele vai ter muitos problemas depois desse. Vai ter muito, porque a criança não tem noção. A criança não sabe o que é o bem e o que é o mal. Entende? Nós é que sabemos, então nós é que temos que mostrar para ela que quando a gente diz que uma coisa não, é porque de fato ela não é boa e não vai fazer bem. Então eu não, mesmo que você chore, eu não vou deixar, porque não é bom para você. Ainda hoje eu estava atendendo uma pessoa que ela me disse assim, ela colocou um limite na menina e tal, e aí a filha dela olhou para ela e disse assim, eu te odeio, né? Pequenininha. Aí eu falei, olha, ela não te odeia, ela odeia o que você fez, a frustração que você promoveu, né? E tudo bem. Você pode dizer para ela, olha, eu sei que não é comigo. Eu sei que você ficou triste com o que a mamãe fez, mas eu te amo do mesmo jeito.
Porque Legal. é porque eu te amo que eu fiz isso, né? Isso Sim. na hora, a criança pequena não tem maturidade para perceber. Claro que não. Mas acontece que ao longo do tempo, ela vai valorizando. Entende? Aham. Então, Com certeza. ao longo do tempo, você olha para trás e fala, graças a Deus que minha mãe me direcionou. Graças a Deus que o meu pai me orientou. Entende? Sim. Então, eu costumo falar muito para os pais isso, que uma orientação básica é ter objetivos muito claros. Identificar qual é o bem que eu estou ensinando para o meu filho nesse momento. E tem filhos que você coloca aquele limite e eles vão seguir aquele limite. Sim. E tem filhos que você coloca aquele limite, eles vão transgredir aquele limite o tempo todo. Né? Então, Cada um é um, né? cada um é um, você vai ter que ficar atento. E isso te mostra o quê? Qual é a virtude que você tem que trabalhar com cada um? Né? Quer dizer, um está precisando, de repente, até de se colocar um pouco mais, né? De conseguir cavar um espacinho, de fazer uma pergunta, né? O outro você está precisando segurar, fala assim, olha, querido, você precisa obedecer, você precisa entender que aqui tem uma coisa muito importante, que eu não vou abrir mão, né? Então, esse caminho, ele exige muita clareza dos pais. Né? E sensibilidade, né? Uma coisa Pra que, perceber. uma coisa que a gente fala muito hoje em dia, eu acho que já vi que vocês também falam muito disso, os pais eles têm que resgatar o protagonismo. Eles têm que saber que a responsabilidade na formação dessa pessoa é deles. Não é da escola, não é do avô, não é da babá, não é de ninguém, é deles. Eles estão no controle, né? Eles Devem estar. precisam estar, né? Então, não adianta pôr 1000 nãos. Sim. Nãos bobos. Você tem que pegar aqueles que são importantes, né? Então, isto é um limite importante. Este eu vou estabelecer e não vou deixar transgredir. E com a questão da tecnologia, é assim, porque, veja bem, é um instrumento? Sim. É bom? Sim. Mas nós não podemos nos enganar. Existe uma indústria que ganha bilhões quanto mais nós estivermos dependentes, usando e abusando das redes sociais, dos aparelhos e etc. Tá certo? Feitos Então, pra gente ficar ali, né? são feitos, são pensados. Tem cientistas aí que gastam o tempo deles pensando como nos viciar, como nos capturar para essa maquininha aqui. Então, veja bem, se nós que somos adultos, gente, temos dificuldade, nós que somos adultos, que a gente coloca propósito nas coisas, a gente tem dificuldade de falar assim, chega, já vi o que eu precisava, agora vou fechar esse aplicativo. Agora eu não vou mais olhar tal coisa. Se nós temos dificuldade, imagina uma criança. Entendeu? Que ainda não está totalmente desenvolvida, né? Não tá, não tem todo o aparato neurológico já pronto, não tem a capacidade de autodomínio pronta, madura, tá certo? O córtex pré-frontal, ele vai estar completamente mielinizado, desenvolvido lá depois dos 21 anos, sabe? Então, quando você dá um aparelho na mão de uma criança de 10 anos, sem um controle parental, sem colocar metas claras, sem estar pronto para de repente ter que tirar e falar assim, chega, você não está conseguindo parar sozinho, eu vou te ajudar. Você está abandonando a sua criança no mundo, porque
é como se você pegasse a criança e jogasse no meio da rua, né? Por quê? Porque através do celular ela tem contato com o mundo, gente. Com o mundo. Muita coisa. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa ficar muito atento, né? Sim. Senão, a gente não consegue dar conta. Sim, com certeza. Eu achei legal que eu perguntei para você, né, exemplos práticos, né, e você voltou essa resposta para o adulto. Então, primeiro, o adulto ele não vai fazer nada para a criança, assim, em si, né, de fato. Primeiro, ele precisa estar, né, no controle, desenvolver essas virtudes que você mencionou, né, e mostrar essa autoridade para a criança. Então, eu acho que o começo, né, não é com a criança, mas é com a gente mesmo, né, para depois pensar, né? Depois O processo desenvolver. educativo, ele nasce no adulto, né? Então, se eu não me educo, veja bem, ó, nós todos estamos nos adaptando a essa realidade. Sim. E ela é uma realidade que muda rapidamente, né? Se a gente pega os aplicativos e as mídias e o uso do celular, em 2019, janeiro, fevereiro, pré-pandemia, e pega hoje, não tem mais nada a ver. Nossa, muda muito rápido. Muito rápido, tá? Então é questão de 3, 4 anos, a coisa dá uma guinada. Agora a gente já tá falando de metaverso, de inteligência artificial e de não sei o que. Então, assim, as coisas vêm, né? E nós precisamos nos educar para usar cada nova tecnologia que vem. Não adianta a gente falar assim, não, isso aqui é muito legal, não, deixa eu mergulhar de cabeça. Não, peraí, deixa eu conhecer, deixa eu ver os benefícios, deixa eu ver os malefícios, né? Vale a pena? Que tipo de uso eu posso fazer desse instrumento, né? Então, eu preciso conhecer, eu preciso me educar. A pior viagem é a gente falar assim, não tem mais retorno, isso é assim mesmo? Não adianta eu falar para o meu filho não usar, porque adianta sim. Adianta sim. Por quê? Porque primeiro eu preciso conhecer. Sim. Depois que eu conheço, que eu experimento, aí eu tenho condições de guiar o meu filho por aquele caminho. Sim. E eu acho que esse é um dos maiores desafios, né? Porque você precisa dedicar tempo a isso e assim, aprender, né? E não é uma coisa simples, porque não é como antigamente, né? Minha mãe, sei lá, ela deixava a gente brincar na rua e tudo bem, era isso. Ela não tinha que ficar, claro, ela ficava de olho e tal, mas não tinha que ficar sabendo, entendendo como funcionava tal plataforma e tal. Então, hoje em dia, os pais, eles precisam, assim, dedicar tempo a isso, porque senão sai do controle deles, né? Rapidinho. Eu hoje, atendendo uma pessoa, ela me falou de uma outra plataforma que eu não conhecia e que os adolescentes estão ganhando uma nota com essa plataforma. Eu falei, gente, eu até anotei, que eu falei, essa aqui eu preciso pesquisar depois. Caramba! Qual é o nome? Preciso abrir a pasta dela aqui, mas acho que é Quack, se não me engano. Eu não conheci. Eu não conheci. Aí ela falou assim, então, porque minha filha tá aí, não sei o quê, quanto mais views tem, mais ganha. E eu falei, caramba, mas views do quê? O quê? O que uma adolescente pode oferecer na internet que, entende? Que renda dinheiro para ela e que não traga nenhum prejuízo físico, moral, né? Então eu fico, gente, olha quantas coisas, né? Então a gente precisa entender que se nós pais não nos dedicarmos a conhecer, a controlar, a evitar excessos, se nós não nos dedicarmos a ensinar para os nossos filhos, e aí sim, sabe, olha, isso aqui eu acho que é a cereja do bolo, tá? Se a gente não se
dedicar a ensinar para os nossos filhos o valor da nossa vida, Sim. o sentido da nossa vida, para que nós estamos neste mundo, de onde a gente vem, para onde a gente vai, se a gente não ensina isto... Isto é base, né? Isso é base. Isso é base. Eu costumo falar, as pessoas falam assim, né? Eu falo para o meu filho, não pode bater. Não pode bater. Eu falo assim, mas pode bater, gente. Claro que pode bater. Aí, se eu estou dando uma palestra, eu falo assim, pode matar? As pessoas falam, não! Eu falei, claro que pode matar. Pega um revólver, pega uma faca, você vai lá e pá. Tanto pode matar que hoje mesmo teve um assassinato aí na zona oeste, que um motoqueiro deu um tiro numa pessoa. Matou. Pode matar? Pode. Convém? Não. É bom? Não. Sim. Só que o limite, quando eu coloco um limite no meu filho, o limite ele é moral. Então eu vou dizer pro meu filho assim, eu não quero que você mate ninguém. Porque as pessoas têm direito a viver. Nós não temos direito de tirar a vida dos outros. Então, na nossa família, nós respeitamos a vida. Perfeito. Olha, pode mentir? Pode mentir. Pode, é só você falar uma mentira, você mentiu. Agora, na nossa família, nós não admitimos mentira. Nós aqui falamos a verdade. Isto é um valor, entendeu? Isto é você forjar o caráter do seu filho. Sim. Porque você não formar o que pode, o que não pode, olha, tudo pode, nem tudo convém. Perfeito. Entendeu? É interessante isso, porque assim, a forma como nós utilizamos a linguagem, a gente precisa estar consciente disso para que a nossa condução seja eficiente, né? Então não é algo que a gente pode fazer sem pensar. Então a gente precisa estar consciente de cada palavra que nós falamos, de que nós usamos com crianças ou adolescentes, né? Até porque eles levam a ferro e fogo o que é dito a eles, para que seja eficiente, né? Porque é isso que você falou, pode, convém? Pode. Você fala assim, ó, quantas vezes eu vejo a criança bate na mãe e fala assim, não pode bater na mamãe. Solta a mão, a criança bate de novo. Pode ou não pode? Né? Então, assim, ó, não quero que me bata. Na mamãe é carinho que a gente faz. Sim. Né? Então, eu tô dando um limite, assim, ó, isto não. Não porque não é bom. Não porque não é verdadeiro. Não porque não edifica, não cria, não constrói. Isto é um valor. O valor é aquilo que a gente faz, não porque nós vamos receber ou não vamos receber uma punição, mas porque nós acreditamos que aquele é o melhor. Então, legal, eu vivo este valor, tá certo? Agora, quando eu ensino valores sólidos para o meu filho, quando eu ensino princípios sólidos para os meus filhos, sim, eles podem ter um instrumento letal na mão. Mas eles não vão fazer mau uso disso. E se fizerem, todos nós podemos errar, né? Todos nós podemos errar. Então, assim, se fizerem um mau uso disso, vão se arrepender. Vão ter para onde voltar. Porque sim, quando a gente tem o princípio bem formado, bem forjado, e a gente escorrega, a gente cai, vem o arrependimento. Você pensa, você fala, puxa vida, né? Eu sabia que esse terreno aqui era perigoso para mim. Eu sabia. Alguém me avisou, né? Os meus pais lá me ensinaram. E o que pai e mãe ensina fica marcado na alma. fica. A criança pode reclamar, pode chorar, pode falar que você é feia, que não gostou, né? Mas cala na alma da pessoa. Porque nós sabemos que ninguém nos ama mais do que nossos pais. É A gente verdade. sabe que essas pessoas sustentam a vida
física e afetiva da gente, né? Então, olha, você pode não gostar do que sua mãe falou, mas ela falou com o maior amor do mundo. Ela falou Legal. para que aquilo seja um bem para você. E você pode até discordar. Você pode até... A gente, quando é adulto, a gente às vezes ouve a mãe fala uma coisa e fala assim, puxa, mãe, mas eu não penso assim. Tudo bem, não tem problema. Mas você ouviu, você refletiu e você sabe que essa informação, que esse conselho vem de uma fonte segura que quer o seu bem. Sim. Entende? Outro modo de ouvir. Quando a gente tem um vínculo bem formado, né? Legal. Então, eu acho que assim, quando a gente se dedica a dar essa formação para o filho, aí o instrumento ganha um outro peso. Sim. Porque você já sabe, olha, filho, o que quer que você vai usar é com esse objetivo aqui, ó. É de fazer o bem, é de ser íntegro, né? É de não provocar o mal para ninguém e também não se deixar ser sei lá, não se deixar ser agredido ou ser violentado, né? Então, agora, lógico, nós precisamos acompanhar até 18, 19 anos, viu? Pode ir pra frente aí, porque a gente às vezes pensa assim, não, com 14, 15 eles já sabem tudo, sabem nada. Não. E é a época que são mais vulneráveis a essas coisas, né? Nossa, Simone, esse tema, assim, assim, falar sobre educação digital, tecnologia, ele ultrapassa muito isso, né? O mundo digital em si. Porque a gente vai para a formação do adulto, para a formação da criança, as relações dentro de casa, na família. Então, assim, é um mundo tão grande, né? Que a gente precisa estar consciente de todo esse contexto, né? Para a gente não ser, sei lá, enganado ou se deixar se enganar, né? Por isso, né? E acaba que a gente ficou um tempão aqui. Eu vou até já finalizar agora, porque assim, já foi um bom tempo de conversa. Eu queria te agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por mais uma vez vir conversar conosco. Foi muito bom o nosso bate-papo, e como eu falei, né, deu aí, assim, dá muitos temas aí, né, para muitas conversas. E eu queria só relembrar o pessoal, né, antes de finalizar, que nós estamos na campanha do Dia de Doar. Então, o nosso trabalho do Family Talks, ele é sustentado por meio de doações de pessoas jurídicas, de pessoas físicas, né? Então, todo mundo que estiver nos assistindo e quiser nos apoiar, ou também divulgando o nosso trabalho, né? Mas também doando recursos. Nós agradecemos muito, porque é assim, né, que nós continuamos dando vozes às famílias no debate público, na política, né, no Congresso, enfim, no governo. Então, a gente está nesse trabalho aí para que as famílias sejam ouvidas, né, assim, para que a gente consiga promover o desenvolvimento melhor das famílias e, assim, o desenvolvimento social, né? A nossa sociedade não é nada sem as famílias. Então, a gente pensa assim, né? O Family Talks, né? É uma ONG que a gente não trabalha com nenhum partido, mas a gente está aí para dar voz às famílias na política, no debate público. Então, nós agradecemos muito as doações de quem já fez ou de quem vai fazer, porque é assim que o nosso trabalho vai continuar, né? Ele vai ser sustentado. E, Simone, muito obrigada. Espero que a gente tenha uma próxima conversa aí e até a próxima. Vamos marcar, sim, se Deus quiser, viu? Foi uma alegria estar aqui com vocês. E só dizendo assim, né, para as famílias que estão aqui, que realmente o trabalho de vocês é muito bom, muito bacana, né? Eu acompanho. E precioso, porque a gente precisa defender as famílias, né? A gente precisa que as famílias tomem consciência da importância que elas têm e que assumam esse lugar, né? De formadores de pessoas e de células mesmo da sociedade, né? Que sem a família bem estruturada, a sociedade não fica saudável,
né? Então, Exato. parabéns pelo trabalho de vocês e vamos contribuir, gente. Vamos lá, vamos pôr esse trabalho para frente. Que bom. Que bom, valeu. Gente, só para lembrar, eu esqueci de uma coisa, a gente disponibilizou um e-book sobre o tema, né? Pensando na tecnologia, Família Offline, está disponível lá no nosso site. Se você quiser conhecer mais, saber mais, é só baixar no site, tá bem? Obrigada, então, Simone, beijo e até Tchau, mais. Tchau, beijo. tchau. Até, se Deus quiser. Tchau.